sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar os ângulos adjacentes. Também iremos ver o que são ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Este será o conteúdo da aula de hoje. Iniciando por ângulos adjacentes, observem aí, nós temos três ângulos aqui. Nós temos o ângulo AOB, certo? AOB. Temos o ângulo AOC. E temos o ângulo COB, certo? E o que é quando é que dois ângulos são chamados adjacentes? Dois ângulos são chamados adjacentes quando eles têm um lado em comum. Observe que os ângulos COB e AOC têm em comum este lado aqui, OC. Ou seja, o lado OC pertence ao ângulo AOC e também pertence ao ângulo COB. Tá certo? Qual é a ideia de adjacente? Adjacência, adjacente. É a ideia de vizinhança. Ó. Observe que eles dividem um lado, tá certo? Assim como você e seu vizinho na sua casa. Você tem um vizinho do lado. Então ele está adjacente. A casa dele é adjacente à sua casa. É a vizinhança, tá certo? Vocês compartilham de um mesmo lado. Da mesma forma acontece aqui nos ângulos. E outra coisa que você deve observar, ó, é que o ângulo AOB é a somatória dos ângulos AOC com o ângulo COB. Ó. Somando estes dois ângulos aqui, você vai achar o ângulo AOB. Então esta é a definição de ângulos adjacentes. Ângulos complementares. Quando é que dois ângulos são considerados complementares? Quando a soma deles resulta em 90 graus. Certo? Se a soma dos ângulos resultar em 90 graus, então eles são considerados ângulos complementares. Ó. Você tem o ângulo COB, certo? O ângulo COB. Qual é a medida do ângulo COB? 60 graus. E temos o ângulo BOA, ou AOB, tanto faz. AOB. Qual é a medida do ângulo AOB? 30 graus. Você somando os dois ângulos, você vai achar 90 graus, certo? Que esses 90 graus representa a medida do ângulo AOC. A medida do ângulo AOC, 90 graus. Então, este é o conceito de ângulos complementares. Lembre-se bem, quando falar em ângulos complementares, você tem que se lembrar que a soma desses ângulos resulta em 90 graus, que é o que acontece aqui com os ângulos COB ou BOC, tanto faz, e o ângulo AOB ou BOA, que é esse ângulo aqui, somado com este, é igual a 90 graus, que é a medida do ângulo AOC. Tá certo? Então, lembre-se sempre, quando dois ângulos somados resultarem em 90 graus, você está falando de ângulos complementares. Ângulos suplementares. Quando é que dois ângulos são considerados ângulos suplementares? Vamos aqui, ó, nós temos o ângulo AOC, que a medida dele vai ser determinada pela soma desses outros dois ângulos aqui, BOC e AOB. Então nós temos o ângulo AOB
AOB. Qual é a medida dele? 30 graus. E nós temos o ângulo BOC. Qual é a medida desse ângulo? 150 graus. BOC. 150 graus. E qual será a medida do ângulo AOC? O ângulo AOC você vai determinar somando esses dois ângulos. Se você somar 150 com 30, você vai achar 180 graus. Esta é a medida do ângulo AOC. E é também a definição de ângulos suplementares. Quando dois ângulos somados resultarem em 180 graus, é toda esta medida aqui, resultar em 180 graus, certo? Estes dois ângulos são considerados suplementares. Esta é a definição de ângulos suplementares. A soma dos dois ângulos resulta em 180 graus. Quando é que dois ângulos são considerados suplementares? Quando a soma deles dois resulta em 180 graus. Tá certo? Ângulos opostos pelo vértice. Quando é que dois ângulos são opostos pelo vértice? Quando um lado de um é oposto ao lado do outro. O lado OA é oposto ao lado OC. Do mesmo jeito que o lado OD é oposto ao lado OB. E tem uma coisa interessante entre esses dois ângulos. Eles têm a mesma medida. Então, ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, tá certo? Lembre-se sempre disso. A medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo COD. Então, essa é a definição facílima, né, de ângulos opostos pelo vértice. Quando você vê dois ângulos assim opostos pelo vértice, você já sabe que eles têm mesma medida, tá certo? Então, mais uma vez, ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm mesma medida. Propriedades dos ângulos opostos pelo vértice. Observando essa figura aí, nós sabemos que a medida desse ângulo AOB com o ângulo AOD resulta em 180 graus. Resulta em meia volta são 180 graus. Eles são, esses dois ângulos aqui, o ângulo AOD e o ângulo AOB, eles são ângulos adjacentes, certo? Pois eles compartilham o mesmo lado, que é o lado OA, certo? São adjacentes e também são suplementares. Porque a soma dos dois resulta em 180 graus. Sendo assim, a medida do ângulo AOD vai ser quanto? É 180 menos 30, que é 150 graus. Certo? A soma dos dois, 180 graus. Eles são ângulos adjacentes, pois compartilham o mesmo lado, e são ângulos suplementares, pois somando os dois resulta em 180
graus, certo? Da mesma forma acontece aqui nos outros ângulos, ó, entre o ângulo BOC, o ângulo BOC e o ângulo COD. O ângulo COD mede 30 graus. Mas se você observar aqui também é meia volta, não é? Então, tudo isso aqui, se é meia volta, tudo isto vale 180 graus. Então, como é que eu vou determinar o valor do ângulo BOC? Muito fácil. Se a soma é 180, 180 menos 30, que são 150 graus a medida do ângulo BOC, certo? Eles também são adjacentes, pois eles compartilham de um mesmo lado, que é o lado OC, e são suplementares, pois a soma dos dois resulta em 180 graus. Logo, a medida do ângulo, desse ângulo aqui todo, ó, esses dois ângulos somados, nos 180 graus, esses dois ângulos somados são 180 graus, então eles são iguais, né? Tem mesma medida. Então, a soma do ângulo AOB mais AOD é igual à soma dos ângulos BOC mais COD, certo? Observe que eles são iguais às medidas. A soma dos dois resulta em valores iguais, certo? Um abraço e até a próxima aula.